Olá, gente! Acredito que o programa de hoje é muito interessante para aqueles que desejam entender realmente o que é psicologia e o porquê nós, psicólogos, somos, geralmente, muito complicados. É que, no fundo, na psicologia, ninguém se entende. Por ser um novíssimo campo do conhecimento, ela está num estágio pré-paradigmático de estudo. Um paradigma é um consenso dos cientistas em torno de determinado conceito, como acontece na química, na física, na matemática, na medicina e nas outras ciências. Atualmente, ninguém discute a importância da gravidade para a física, pelo menos do cotidiano, nem se a matéria é feita de átomos, ainda que esses nunca tenham sido vistos. Na neurociência, é ponto pacífico hoje em dia a natureza elétrica do impulso nervoso. Já nós, psicólogos, divergimos de tudo. A importância do inconsciente, o conceito ou existência da personalidade, a visão de homem, as técnicas e ferramentas utilizadas para a intervenção. Isso se deve à atual coexistência de várias escolas, nenhuma considerada melhor, e praticamente nada de homogeneidade. Seja bem-vindo à apresentação dos 4 principais pensamentos que fragmentam a psicologia, atualmente, e fundamentam as escolas da psicanálise, da terapia comportamental, da terapia centrada no cliente e da gestalt terapia. A psicanálise foi apresentada por Sigmund Freud em 1900 no seu livro A Interpretação dos Sonhos e nasce por suas observações da prática clínica. Explicando mais fácil, ele tinha um problema real de um monte de pacientes que procuravam com sintomas como não caminhavam, distúrbio de sono, anestesias, fobias, etc. Um quadro clínico que a medicina chamava histeria, e que para nada disso ninguém encontrava causas físicas que explicassem. Freud tinha de encontrar uma maneira de entender, a fim de propor uma intervenção, porque mesmo de maneira inexplicável, seus pacientes sofriam. Assim, depois de décadas, ele propôs o que denominou de aparelho psíquico, composto por instâncias conscientes, inconscientes e pré-conscientes. Esse aparelho, funcionando perfeitamente, servia para conciliar impulsos instintivos com formalidades sociais, fazendo que as pessoas tivessem um comportamento normal. Esse normal entre aspas, tá, gente? A neurose seria decorrente do constante conflito entre essas instâncias, desejosas de fazerem valer cada uma suas prioridades. O ego é um conceito que surge como agente mediador, mantendo o diálogo tanto com os instintos quanto com a aprendizagem social. Quando ele se debilita, passa a manifestar sintomas. A teoria comportamental foi desenvolvida nos Estados Unidos e tem como características principais o foco no pragmatismo, nos seus resultados e na aplicação indefectível do método científico baseado na observação de comportamentos e seus determinantes ambientais. Inaugurada por Watson em 1913 e mais desenvolvida por Skinner em 1945, essa escola basicamente propõe que o comportamento é função do meio e que se nós pudermos conhecer os fatores ambientais e o mecanismo pelo qual os comportamentos são deflagrados, nós podemos, alterando o ambiente, alterarmos igualmente os comportamentos originados dele. Fundamentalmente propõe que a psicologia deve se deter ao estudo objetivo de contingências, sem se importar com os processos inconscientes, uma vez que esses processos não têm como serem acessados objetivamente, e eles fogem ao rigor de uma abordagem científico-experimental, se contrapondo assim ao aparelho psíquico de Freud. Skinner propõe que os organismos humanos e animal se comportam sob o conceito de tríplice contingência, que quer dizer um antes, um durante e um depois. Se eu alterar o antes e o depois, eu altero o comportamento sem necessidade de recorrermos a explicações psicanalíticas. Isso gerava uma visão de homem como meio máquina. Isso desgostou um grupo de psicólogos humanistas que produziram as psicologias da Gestalt e centraram na pessoa.
A proposta da Gestalt é que os organismos possuindo necessidade se movimentam de encontro a saciá-las, utilizando o melhor de suas experiências para conseguirem esse propósito. A palavra alemã Gestalt refere à totalidade. A ideia é que quando saciamos uma necessidade, fechamos uma Gestalt. Devido a possíveis frustrações e involuntariamente, muitas pessoas param de tentar saciar suas necessidades específicas, como um meio subjetivo de novamente passarem por antigos sofrimentos. Isso faz com que o seu processo de experimentar constantemente a existência seja interrompido nessas iniciativas, produzindo carências que, quando cronificadas, configuram-se em neuroses. A visão de homem é de um ser que vive ininterruptamente a mudança, e a saúde é a condição desse organismo em experimentá-la satisfatoriamente. A abordagem centrada no cliente foi proposta por Carl Rogers na segunda metade do século XX. Rogers concebia o ser humano como dotado de uma capacidade inata para a aprendizagem, para o desenvolvimento e para a felicidade, que ficou conhecida como tendência atualizante, sendo que, no contato com os outros, a pessoa podia afastar-se da sua individualidade e deixar de tomar as melhores decisões para o seu progresso pessoal. O terapeuta, chamado por ele de facilitador, ajuda o cliente novamente a aproximar-se do seu self, voltando-se a centrar-se em si. Para isso, o Rogers utilizava a empatia, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro, e a consideração positiva incondicional, que sugere a necessidade do psicólogo expressar amor para o seu cliente, mas não condicionado a um determinado resultado, mas sim um amor incondicional, não importando quem seja e nem o que faça seu cliente. Tanto as abordagens da Gestalt quanto a da centrada no cliente possuem as raízes da epistemologia, da fenomenologia e do humanismo e do existencialismo, que nós falaremos em outros vídeos. Sexta-feira que vem nós vamos falar de uma personalidade famosa, Sigmund Freud. Bom fim de semana e boa Páscoa!